Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Léo e nesse vídeo de hoje vamos falar sobre livros. E dessa vez voltando aqui a tratar sobre livros, né, que é um assunto que eu já discuti aqui em alguns vídeos. Então vou aproveitar esse momento para compartilhar, né, as minhas leituras aí do último ano. Tá? Um ano que eu acabei lendo um pouco menos de livros, porque eu comecei a ler bastante quadrinho, tá? Passei a me aprofundar bastante aí, né, em alguns títulos, a gente pode até comentar no outro vídeo. Então, por isso acabei lendo menos livros do que gostaria, mas ainda assim tem alguns bons títulos aqui para compartilhar. Inclusive, essa é uma ideia que eu tive, né, de fidelizar esses vídeos aí de forma mensal. Então, aproveitar o último domingo do mês, né, ou no caso, do comecinho do mês seguinte, para tratar sobre assuntos distintos, né? A gente está falando aqui sobre livros, mas a gente poderia falar sobre séries, filmes, animes, enfim, qualquer tipo de coisa assim de interesse, né, que eu tenho próprio, pra gente poder compartilhar e vocês conhecerem também, né, outros aspectos aqui de mim e também passar algumas recomendações, né, algumas coisas aí que me chamaram a atenção, né, e que foram aí do meu gosto. Vai ser o famoso dane-se pro algoritmo, tratando de um assunto totalmente divergente do que a gente está habituado aqui no dia a dia do canal. Mas para começar, quero tratar aqui sobre Salem, né, do Stephen King, que é um autor que eu gosto bastante. Tenho muita curiosidade de conhecer as diferentes obras dele. E essa daqui foi a segunda obra que ele publicou, depois aí de Carrie, que nós temos aqui a cidadezinha de Salem, né, o próprio nome da cidade, né, Jerusalém Lot. Esse que é um livro que anteriormente foi publicado como A Hora do Vampiro, então já dá mais ou menos o tom, né, do que é essa história. Então a gente tem aqui, principalmente focado no protagonista, que é o Ben, e ele retorna a essa cidade, né, ele cresceu nela, tem uma história aí, e ele tá basicamente para lidar com os fantasmas do passado, né? Ele é um escritor e tá em busca ali de inspiração, então ele retorna para a cidade depois de muitos anos, né, para ver o que mudou, o que se mantém da mesma forma. E aquele caso, cidadezinha, né, bem americana assim, né, cidade pacata, tranquila, e todo mundo cuida da vida de todo mundo, e acaba, né, sendo o plano perfeito ali, né, o pano de fundo para desenrolar uma história. Que nesse caso aqui a gente tem um casarão, né? O grande lance desse personagem aqui é um casarão, uma mansão que tem na cidade. E ela fica bem em cima da cidade, né? Você tem aquela ruazinha, né? E ao final, né, daquela estrada tá aquela mansão que ela fica basicamente sempre à vista ali de todos, né? Como se estivesse espreitando todo mundo, né, ali da cidade. Então um negócio meio macabro, assim, na mansão meio esquisita. E aí esse próprio personagem ele tem um trauma, né, em relação a essa casa. Aí beleza, você tem ali, né, o pessoal da cidade, tem outros personagens que vão sendo explorados. Mas aí chega um forasteiro ali, um cara diferentão, bem esquisito, decide abrir uma loja ali de um antiquário, né, uma loja de antiguidades. Mas o cara totalmente esquisito, assim, totalmente fora de tom, sabe? O pessoal já vê que o cara não é normal. E simplesmente começam a ter acontecimentos ali na cidade, as pessoas somem, né, as crianças, né, desaparecem, fulano de tal tem que trabalhar, não aparece no trabalho, sabe? E começa a rolar uns lances assim, e aí, né, com esse título da Hora do Vampiro, você consegue imaginar que tipo de coisa, né, que acaba acontecendo. Então é uma história bem legal, tá? Um terrorzinho assim, bem cabuloso. E tem um desenvolvimento de personagem bem bacana, né? Você tem ali as motivações do protagonista e da galera, né, que vai juntando ali no grupo dele. Então, uma história bem legal, curti bastante ali no período que eu tava lendo, acabei ficando bem imerso aqui nessa história. Falando de terrorzinho, a gente tem um outro aqui, que é a Estrada da Noite, do Joe Hill, que por curiosidade é filho do Stephen King, mas é um ótimo autor também. E aqui a gente tem um terrorzinho um pouco mais calibrado, por assim dizer. Então a gente acompanha aqui um doidão, um roqueiro, né, o nosso protagonista, é o Judas Coyne, nem tava lembrando o nome dele, mas é um doidão, e aí ele simplesmente sai comprando um monte de coisa exótica, assim, um monte de doideira, uns negócios meio macabro também, fica caçando aí uns leilão online desse tipo de coisa. Até que ele compra ele recebe uma caixa ali, né, uma caixa esquisita, com um paletó, né, uma roupa ali, né, bem chique. Mas era de um cara que tinha morrido. Mas não é só um paletó de um cara que morreu, é um paletó que tá amaldiçoado. E aí ele logo percebe isso, né? E essa ideia aí de sair colecionando esses itens não se mostra aí ser grande coisa. E o pior de tudo é que esse fantasma aí, né, essa assombração, tem uma história com ele também. Então não é uma coisa
à toa. E aí, velho, o bicho começa a pegar. Eu sei que a cena em que essa entidade aqui, esse ser, acaba se revelando pra ele, o negócio é tenso, velho. É cabreiro mesmo. E é uma história bem legal. E é aquela coisa, né? O cara tentando se livrar disso, tentando escapar, e pra onde ele vai, a assombração vai junto. Então é uma doideira assim, muito, muito quente. E uma história também bem desenvolvida, velho. Você consegue descobrir mais o passado do personagem, né? Que é um cara, né, que não agia muito bem com as pessoas. Enfim, então tem uma certa redenção ali também, né, do nosso protagonista. A gente vem agora com Upgrade, do Blake Crouch, que é um outro autor que eu gosto bastante também, né? Já li outros livros dele, vou até inclusive citar mais um, em que a gente tem aqui, como o nome diz, né, um esquema ali meio cyberpunk, assim, sabe, com manipulação genética, né, com aprimoramento ali do organismo. Então a gente acompanha aqui o nosso protagonista, que é o Logan, e ele é de uma agência que justamente cuida disso, né, que investiga casos de manipulação, né, de genética e coisa assim, né, que sejam ilegais. E aí ele tá numa operação, né, logo ali no começo, jogado pro futuro, né, alguns anos no futuro. Então tá ali numa operação e encontra ali uma casa, né, um laboratório suspeito. E nessa investigação ele acaba sofrendo um atentado, né, rola uma explosão lá, um negócio muito louco. E aí, quando ele acorda, ele tá em isolamento e percebe que o corpo dele, né, o organismo dele tá diferente, né, não tá funcionando da forma como estava antes. Então, realmente, ele se sente aprimorado, né, tem um upgrade ali no seu corpo. E aí o cara, né, basicamente vira uma máquina, tem tanto no sentido físico, né, mas também na questão mental. E aí a narrativa se desenvolve, ele tentando descobrir, né, por que aconteceu isso com ele, por que armaram isso pra ele, né, do porquê, né, com ele, enfim. E a gente tem toda essa jornada aí, né, do personagem pra tentar reverter, né, enfim, esclarecer o que acabou acontecendo com ele. Então é uma história ok, não é uma ficção científica legal, não é dos melhores livros aqui desse autor, tá? Os outros títulos que eu li dele gostei bem mais. E uma coisa que me incomodou muito aqui desse livro é a própria edição, que ela é muito diferente, né, das outras que vinham sendo publicadas aqui do autor, né, que era em capa dura e tal, tinha um acabamento bem legal. E aí diminuíram e a editora deu uma justificativa de que o preço ia ficar muito inviável para o consumidor, né, ia ficar muito fora de base, enfim. Mas acabou saindo o mesmo valor que o outro tinha saído antes, né, mas enfim. Então fica aí essa crítica, né, até porque foge do padrão, né, do que estava sendo trazido das obras do autor, mas enfim. Então é uma história que vale a pena, mas não chega a ser dos tops aqui desse autor. Que aqui a gente vem com Matéria Escura, que essa foi uma releitura, é um livro que eu já li, inclusive já comentei no outro vídeo aqui, já tem algum tempo no canal. Então, Matéria Escura do mesmo autor, o Blake Crouch. E aqui vocês veem, né, que a questão da edição ali que eu falei é bem diferente. E esse daqui é supremo, tá? Esse é um dos livros mais legais, assim, mais incríveis que eu já li. E isso daqui foi por conta, não só de ser uma ótima obra, mas pela adaptação, né, da série. Foi lançada uma série aí nesse último ano, bem boa por sinal, tá? Adaptou de forma bem positiva, uma série da Apple TV. Então, por conta disso, acabei lendo o livro, né? Até para ter uma comparação ali, né? De ver o que eles alteraram na série, como foi adaptado, enfim. E é demais, velho, é demais. Aqui a gente tem uma dinâmica, até a frase que tem aqui atrás é assim: você é feliz com a vida que tem? Então ele faz aquela pergunta de: e se você tivesse tomado toda a decisão? E se tal coisa tivesse sido diferente? Ele brinca justamente com isso. Então aqui a gente acompanha o nosso protagonista, o Jason, que é um cara normal ali, né? Um pai de família, tem ali sua esposa, seu filho, né? Tem um emprego ali de professor. Vive uma vida pacata, assim, né? Poderia ser muito mais, porque ele poderia ter sido um cientista, né? Um físico muito renomado, mas acabou optando pelo caminho da família. E aí, no momento, ele tá voltando ali pra casa e um cara aborda ele, né? Sequestra ele, leva pra um armazém, pra um galpão lá, totalmente abandonado. E
quando ele fica inconsciente, quando se dá por conta, ele tá em outra realidade, ele tá num outro universo, né, e o cara simplesmente tomou a identidade dele. Então essa saga, essa loucura, pra ele tentar entender o que aconteceu, tá, e também voltar ali, né, pra realidade dele, pra família dele. Então, um livro que brinca muito com o multiverso, né, que é o que a gente já viu recentemente em várias mídias, mas de maneira muito eficaz, né, e com muita qualidade, né, com muita clareza, né, e com muito domínio aqui do autor sobre tudo isso. Então é muito legal, tá, uma narrativa muito acelerada, tá, você a cada capítulo você vê que a história vai progredindo, né, que você vai sendo recompensado por aquilo ali que você está consumindo. Então é demais. Esse livro aqui eu recomendo bastante. Matéria Escura é supremo. Agora a gente vem com A Estrada, do Cormac McCarthy, que é um livro que também já teve adaptação, né, tem um filme muito bacana, inclusive, tá, muito bem feito. E aqui é um livro que traz uma pegada meio The Last of Us, né, mas nada de contaminação, né, de bicho, de monstro. Não, é apenas o ser humano mesmo. Então, deu alguma catástrofe, alguma cagada aí rolou no mundo. Ele não se debruça muito sobre isso, só fala que o mundo tá ferrado, tá devastado. E aí a gente acompanha um pai e um filho, tá, nessa dinâmica de tentar sobreviver, né, de tentar achar suprimentos, né, achar um local ali para descansar e sobreviver, tá, à loucura, né, desse mundo que se tornou, né, que acabou virando. Então é uma história densa assim, né, meio pesada, mas que traz bastante pensamento assim, né, bastante reflexão. E o autor ele consegue explorar bem essa ligação, né, essa conexão do pai e do filho. Eles inclusive não tem nem nome, tá? Eles não tem nem é uma história que é até meio louca assim, porque você tenta se conectar ali com os personagens, né, mas ao mesmo tempo não tem um meio assim, né, uma ligação muito forte. Enfim, a própria narrativa acaba, né, te puxando aí, né, junto a esse personagem nesse mundo totalmente inóspito, né, e detonado. Mas é legal, é da hora, vale a pena, tá? Inclusive tem uma adaptação em quadrinhos, né, que saiu ano passado, eu também li, e também muito boa, né, consegue transmitir visualmente, né, o que o livro aqui apresenta. Então, uma obra aí que vale muito a pena. Voltando aqui para a ficção científica, a gente tem o Problema dos Três Corpos, do Cixin Liu, né, um autor chinês. E também virou série, né, teve uma série da Netflix com esse mesmo nome. E é um livro que eu já tinha curiosidade, né, eu tinha ouvido falar muito bem. E aí, por conta da série, acabei aproveitando, né, para ler. Justamente o que eu falei do Matéria Escura, né, para comparar ali, né, o que a série apresentou, né, as diferenças ali que foram trazidas. E, bom, aqui basicamente a gente tem uma trama meio de invasão alienígena, tá? A gente tem ali um projeto a sendo desenvolvido na China há muitos anos, já no passado, projeto ultra secreto de ondas de rádio, uma coisa assim, uma transmissão, né, direcionada ao espaço. E aí quando você manda uma mensagem, alguém vai recebê-la, né? Então isso acaba acontecendo. E aí tem uma parada, uma viagem muito doida, que a galera recebe uma espécie de um simulador, né, uma realidade virtual, em que é um jogo, e aí você é transportado ali para dentro daquele jogo, em que é mais ou menos uma simulação do que seria o mundo deles, né, que eles possuem uma civilização ali que está em ruínas, né, está à beira do colapso, justamente por conta do ecossistema ali que eles vivem. Eles possuem ali um sistema solar com 3 sóis. Então imagina só, um sol já faz um estrago, imagine 3. Então, dentro dessa simulação, eles meio que tentam fazer com que os humanos achem uma solução para aquele problema, né, para que entendam o que pode ser feito. E basicamente faz a galera de cobaia. Tá? E aí a sociedade acaba se dividindo, né, quando se apresenta esse problema realmente, entre aqueles que são a favor, né, da invasão alienígena, e claro, os que são contra, né, que querem combater aquilo, né, impedir que os caras simplesmente tomem aqui o planeta, né, e digam que é deles. Então é legal, tá, uma dinâmica bem interessante. É uma ficção científica um pouquinho chata, né, um pouquinho difícil, tá? Até por ser uma narrativa também oriental, então
enfim, acaba tendo uns conceitos aqui que são um pouquinho complexos, sabe? Tem que gostar de ficção científica, tá? Acho que não recomendaria essa obra pra quem, né? Quero conhecer, quero ver qual é que é. Acho que é mais pra quem já tá a bordo aí desse gênero, né? Já conhece bastante, tem bastante apreço. Então, fica essa ideia aí também. E é parte de uma trilogia. Então, temos outros 2 livros pra completar, né? E pra compor aqui toda essa história. Mas foi uma leitura bem bacana, bem positiva. E termina com um gancho, né? Bem legal ali já pra sua sequência. Então, espero aí depois ler os demais livros e ver no conjunto completo, né? Qual que é aqui dessa obra. E por fim, a gente tem esse boxão aqui cabuloso do Senhor dos Anéis. Mas eu li simplesmente o primeiro, né? Apenas ele. Porque é uma obra que eu gosto muito, né? Um filme que eu já vi várias vezes. E, enfim, desde moleque, sempre curti. E aí tinha curiosidade de saber qual é que é a do livro, né? Um livro super antigo já, publicado ali na década de 50. Então, fui atrás pra conhecer, entender melhor. E aquela coisa, né? O livro ele sempre aprofunda mais, né, do que o filme, apesar do filme ser bem longo, né, ser bem extenso. Mas tem algumas partes específicas aqui do livro. E aquele negócio que a gente sabe, né? A fantasia aí no seu mais alto nível, tá? Uma construção de mundo sem igual, tá? Realmente, esse é o grande aspecto do Senhor dos Anéis, o diferencial, né, em relação a outras obras de fantasia. Tá? A gente tem aquele desenho todo da Terra-média, né, de maneira totalmente crível, né? Ou seja, que você consegue visualizar aquilo, né? Consegue conceber, né, aquilo como se fosse algo real. Então, realmente fantástico, né? E ver aqui pela cabeça do autor mesmo, né? A forma como ele pensou aqui essa obra, né? E como desenvolveu, né? Da dinâmica ali, né? Do anel que rege todos, né? Do anel ali de poder. E a saga, né? Desses personagens, né? Da própria Sociedade do Anel, para destruí-lo, né? Para impedir que o mal prolifere, né? Que cresça ainda mais. Então, demais. É um pouquinho arrastado, tá? O filme, apesar de ser muito longo e tem muita gente que até hoje não conseguiu passar da metade do filme, mas o livro ele consegue ser mais arrastado ainda, tá? A parte inicial mas é realmente isso, né? A construção de mundo, para te situar, né? Para te colocar ali naquela realidade. Então não chega a ser um demérito aí do livro, mas tem que ter essa paciência, né? Tem que percorrer ali esses capítulos, né, para realmente a história engrenar, né, para o próprio protagonista aqui, o Frodo, seguir, né, ali o seu caminho, seguir sua jornada. Mas é demais, muito bacana mesmo, e foi bacana por complementar, né, aquilo que o filme apresenta, né, e outras coisas que não foram ali mostradas. Então, muito bacana, assim como o outro, né, a trilogia, como a gente sabe, é composto por um livro só, né, mas foi dividido em 3 partes. Tanto que nessa edição aqui, as páginas elas seguem. Então aqui termina, vamos ver, na página 600 e pouco, o outro continua daí, tá certo? E aí você pega o último, tá na página 1000, você abre o livro, tá na página 1000. Então realmente é uma história contínua, dividido em 3 tomos, né? Vamos dizer. Mas vou pegar a filme a qualquer hora para concluir essa série e, né, ver ela na sua integral, né? De forma integral aí, o que o autor planejou dessa história principal, né? Que ainda se expande em outros livros, né, em outras histórias, mas focado especificamente no Senhor dos Anéis. Beleza? Então é isso aqui por esse vídeo, né? Eu quero apresentar para vocês. Essas foram as leituras aí de livros que eu fiz nesse último ano. Então um saldo bem positivo, né? Foram experiências aí muito boas que eu tive. E espero esse ano, né, poder também ter diversas outras, né? Tô lendo atualmente o Perdido em Marte, né? Que teve uma adaptação de um filme que eu gosto bastante, tá? Já assisti várias vezes, então tá sendo bem legal acompanhar esse livro também, né? E ver justamente as diferenças, né, de uma obra para outra. Então tá sendo minha leitura atual e vamos ver o que mais esse ano aí me reserva, né? De possibilidades de conhecer outras histórias, né? De ter outros livros aí para consumir.
Bacana? Então comente aí o que você achou, né? Se tem algum aqui que você já conhecia, né? Seja pelas adaptações mesmo, tá? Eu acho que a questão dos livros tem essa vantagem hoje em dia, né? Porque muita coisa já foi adaptada, então é mais fácil de fisgar ali aquele público, né? Por conta do que já foi apresentado no cinema ou na TV, ou até mesmo em games, né? Que seja. Então é sempre bacana aí de você conhecer o material original, né? Então diga aí se você já tinha consumido, né? E se é do seu gosto, né? Algum deles. E espero também que tenham gostado, tá bom? Então se gostarem, não se esqueça de deixar aquele gostei e se inscrever se não for inscrito no canal. Então eu vou ficando por aqui, falou e até a próxima.